E aí, Nori, tudo bem? Bom dia pra você. Bom dia, bom te ver. Fazia tempo que eu não... Fazia tempo. Eu via vocês apenas viajando pelo mundo. Mas... Eu sou turista, até aqui no Novo Dia eu sou turista, e de vez em quando eu apareço. Vamos começar falando de seleção brasileira, Nori. Não é uma coisa que a gente gostaria. E hoje é um dia meio esquisito, né? A história do futebol brasileiro, né? Porque hoje se completam 10 anos daquilo que a gente jamais vai esquecer. A vitória da Alemanha ou a derrota do Brasil de 7-1 na Copa do Mundo de 2014. Até hoje é difícil de acreditar que isso aconteceu. Uma data que vem só 2 dias depois da queda aí nas quartas de final da Copa América, da nossa seleção. E aí a gente pode... Onde você estava no 7-1, você lembra? Eu estava trabalhando, já em redação. Né? É a clássica pergunta, A clássica, né? O americano faz onde você estava no dia que o homem chegou na Lua, na morte do Kennedy, né? No 11 de setembro. Nós fazemos onde você estava no 7-1. A gente nunca vai esquecer, né? Você já estava trabalhando? Já estava trabalhando na redação, todo mundo preparado, usando... Era vuvuzela, não sei o que era, todo mundo preparado, com camisa do Brasil, pintando o rosto, na expectativa... E em 5 minutos, minha gente, a expectativa foi com Deus, porque foi muito gol, não é mesmo? Foi. E você lembra também onde você estava? Felizmente, eu não trabalhei nesse jogo. Trabalhei na outra semifinal dessa Copa do Mundo entre Argentina e Holanda, em São Paulo. Mas isso é inesquecível. Isso está marcado na história do futebol brasileiro, vai ficar por gerações e gerações. E tem um impacto até hoje nas duas seleções. Isso é curioso, né? O Brasil já vinha num processo... Desde a conquista da Copa de 2002, vinha num processo de decadência no futebol. E, curiosamente, a Alemanha, depois do 7-1, ela entra também num processo de resultados muito ruins. É verdade. O Brasil dá quase um troco, vamos dizer assim, 2 anos depois, ganha a Olimpíada no Rio de Janeiro, mas a seleção da Alemanha era uma seleção C, D, E, uma seleção quase universitária da Alemanha que jogou aquela decisão. E nunca mais nada aconteceu de positivo para a Alemanha no futebol. É aquela zica reversa do brasileiro. Maravilhoso. Foi eliminado em 2 primeiras fases de Copa do Mundo, tomou goleada da Espanha, perdeu para o Japão, ficou fora de Nations League, teve uma virada de mesa na Liga das Nações da Europa para a Alemanha não ser rebaixada nessa Liga das Nações. Então teve um impacto também, Muri. Eu fiz um levantamento que é curioso, dos jogadores do dia do 7-1 que ainda estão em atividade. Tá. O Neymar, a gente lembra o que aconteceu no jogo contra a Colômbia, ele toma uma joelhada, né, do Zúñiga, um jogo antes da semifinal, e fica fora do restante da Copa. Dos brasileiros que estavam em atividade no 7-1, que ainda jogam futebol, nós temos o Davi Luiz, que está no Flamengo, o Dante joga ainda na Europa, o Marcelo no Fluminense, o Luiz Gustavo está jogando no São Paulo, o Fernandinho no Atlético Paranaense, o Paulinho estava no Corinthians, não se aposentou, mas está sem clube agora, o Oscar joga na China, o Bernard, polêmico Bernard da alegria nas pernas, que entra nesse jogo, voltou para o Atlético Mineiro, o Hulk está no Atlético Mineiro e o William joga ainda na Inglaterra. Os alemães que ainda estão em atividade, o Neuer e o Müller, o Neuer goleiro, o Müller é um jogador muito bom de meio campo e ataque do Bayern de Munique. Sim. O Boateng ainda está jogando, o zagueiro Hummels estava no Borussia Dortmund, está sem clube agora. O Draxler e o Toni Kroos, que parou por culpa da nossa zica reversa. A Espanha ganhou da Alemanha e o Toni Kroos se despediu do futebol. Mas é curioso tudo o que aconteceu e é emblemático o que está acontecendo ainda com a seleção brasileira.